Fala, turma, tranquilo? Bom, mais uma aula de domótica. Vamos lá, né? Vamos dar continuidade no nosso aprendizado sobre os sensores, como é que a gente trabalha com eles, algumas características que são importantes da gente perceber neles aí e assim por diante. E hoje vamos analisar então a resposta desse nosso sensor. Como é que vai ser aquele sinal de saída que a gente vai estar trabalhando, né? Será que ele está aí bonitinho? A gente pode simplesmente receber esse valor e utilizar ele na nossa vida, no nosso dia a dia? Ou será que ele vai estar aí meio zoado e aí a gente precisa fazer algum tratamento nele e assim por diante? Ou seja, vamos aí analisar o desempenho dessa resposta desses nossos sensores. Então, o que a gente vai verificar aqui é que a característica, o desempenho desse nosso sensor, ela vai ser aí muito associado ao equipamento que a gente estiver utilizando. Ou seja, a gente vai precisar fazer com que um sensor, a gente vai precisar muitas vezes pegar diferentes sensores para conseguir entender as características, qual que é o melhor, qual que é aquele que está com valores mais próximos da realidade e assim por diante. Aí o que isso tem a ver com os sensores é que a gente vai verificar aí principalmente as características de erro desse nosso sensor. Então, será que o nosso sensor está errando muito? Olha, eu estou medindo aí 10 graus Celsius e de repente o meu sensor está falando 15. Eu pego, troco o sensor e o outro sensor fala 5. Olha, temos aí características distintas desses sensores associados aí ao erro que esse nosso sensor está mostrando, né? E erro é uma coisa extremamente comum. Todo sensor vai errar. É normal, é fato, e o que a gente precisa fazer é saber utilizar, saber domar aí esses erros. Então vamos lá, vamos analisar esses erros pouco mais com um pouco mais de detalhes. Vamos lá. Bom, primeiramente vamos falar sobre erro, associando aí a ideia de erro de medição, ou seja, o nosso sensor ele vai fazer uma medição de alguma variável, né, de alguma grandeza física, e essa medição ela obrigatoriamente vai conter um erro. E esse erro a gente vai conseguir fazer aí uma associação do qual que é o valor medido que a gente tem pelo sensor, que o sensor está dando como resposta para a gente, e qual que é o valor real, qual que é o valor ideal que esse nosso sensor deveria mostrar. Então, se a gente tem uma diferença aí, e obviamente a gente gostaria que essa diferença fosse igual a zero, mas como não é, a gente vai ter que trabalhar aí com essa característica do erro. Então, apresento para vocês o erro de medição, que vai estar associado ao valor que o nosso sensor está medindo e aquele valor ideal, aquele valor correto que o nosso sensor deveria medir. Bom, esse erro está associado aí ao que a gente chama de erro sistemático. Ou seja, qual que é a ideia do erro sistemático? É um erro que ele será determinístico, a gente consegue prever esse erro. Olha, o erro sistemático, ele está associado aí, ele é amplamente observado, muito simples, muito fácil de perceber ele, e a fonte desse erro pode ser diversas, como por exemplo, um equipamento que foi mal calibrado, um posicionamento ali que você estava apertando um parafuso e de repente ele torceu um pouco, então um posicionamento errado, um deslocamento aí a partir de uma colisão que houve nesse nosso sensor e ele deslocou, ele moveu-se um pouquinho. Então,
o erro sistemático ele vai estar associado aí a algo determinístico, algo que é fácil você perceber e, de certa forma, praticamente todas as medições vão apresentar esse erro, porque ele está sendo aí comumente observado, porque às vezes o nosso sensor está errado, ele está na posição errada, ele deu um giro aí que não deveria ter dado, então todas as medições vão apresentar esse erro. Bom, graficamente a gente mostra esse erro sistemático dessa forma. Então olha só, o ideal seria esse nosso sensor estar medindo nesta posição aqui. Só que como houve esse erro, como houve esse deslocamento, por exemplo, então todas as medições vão acabar se deslocando aí para um lado. Então olha só, se todas as medições estão tendo esse deslocamento, então é fácil você perceber que todos os valores estão com o mesmo ou com erros relativamente parecidos. Então, esse valor aqui tende a ser algo comum, algo que vocês conseguem calcular. E se vocês conseguem calcular, vocês conseguem então corrigir esse valor aqui facilmente. É bem tranquilo de fazer isso. Bom, esse valor está associado então à exatidão, que é um parâmetro que a gente analisa. Olha só como é que a gente calcula a exatidão, qual é a informação que ela traz para a gente. Olha só, ela vai verificar qual que é o valor desse erro, né, em módulo, e se esse erro tende a zero, significa então que a gente teria zero dividido aí pelo valor que seria real, ou seja, essa parte aqui do nosso cálculo é zero, então a nossa exatidão seria a máxima. Então a gente tem 100% de exatidão quando nós não temos erro. Agora, quando esse erro ele existe e à medida que o erro vai aumentando, então a gente vai tendo aí um valor de exatidão cada vez menor. Então, o que é exatidão? Vai estar associado então ao será que o nosso sensor está mostrando para a gente aquele valor que seria exato, aquele valor que seria o valor real que a gente estaria medindo? Então, a exatidão vai estar passando para a gente essa mentalidade. Bom, só que não temos somente esse parâmetro, a exatidão. Existe também um outro parâmetro que é a precisão, que muitas vezes as pessoas confundem. Então, eu vou falar para vocês, olha, pensa em precisão como repetibilidade. O que dá a ideia da palavra repetibilidade? É algo que vai estar aí se repetindo. Acontece uma vez, acontece novamente, e de novo, ou seja, é algo que vai ser comum aí, todas as vezes vai estar se repetindo. Então, a precisão vai estar indicando aí se esse nosso sensor está fazendo medições próximas o suficiente, ou seja, ele tem uma repetibilidade, ele está fazendo valores, ele está me indicando valores muito distantes, ou será que ele está numa mesma posição, no mesmo ambiente, me indicando valores ali bem próximos, ou seja, ele possui uma repetibilidade boa. Bom, a repetibilidade a gente vai indicar ela principalmente aí associada a esses sinais verdes aqui que vão estar indicando o nosso desvio padrão, onde a linha preta aqui seriam as possibilidades de medição desse nosso sensor. Então, se esse nosso sensor ele tem a possibilidade de errar, a gente tende a verificar esses erros dentro aqui dessa faixa limitada aqui pelo valor verde, que indica para a gente
o nosso desvio padrão. Mas o desvio padrão, que é o sigma, ele pode também estar calculado em algumas bibliografias como 3 sigma, que vai estar indicando aí cerca de 99% de todas as medições do nosso sensor. Mas, para facilitar o nosso cálculo, vamos falar simplesmente de sigma. Ou seja, se eu pego um sensor, faço uma medição, anoto onde que está essa medição. Pego esse mesmo sensor na mesma posição, sem nenhuma variação, anoto de novo, faço uma nova medição e assim por diante. Então, é possível, é comum que todas essas medições estejam aí próximas ou dentro desta faixa. Ou seja, se essa nossa faixa não fosse tão ampla como é mostrado aqui, mas fosse um pouquinho mais curta, significa que as medições desse nosso sensor estão aí com uma repetibilidade maior, porque a gente vai ter uma faixa menorzinha aqui de variações, que é o contrário também pode acontecer. Então, se a gente tem uma área muito ampla, indicando aí esse desvio padrão muito grande, significa então que a repetibilidade desse nosso sensor não será tão boa, já que ele pode aí ter diversos valores sendo medidos. Então, esse desvio padrão aí vai estar associado a essa ideia nossa de repetibilidade. E aí percebam que, como eu coloquei aqui para vocês, essas medições estão, obviamente, dentro aí do nosso range, né? O range que o sensor indica que ele consegue fazer a medida. Então, essas nossas medições, elas podem aí ficar caminhando aqui dentro desse range, que é algo normal. Então, olha só, eu posso falar que o range aqui de um lado, do lado esquerdo seria 0 graus e do lado direito fosse 100 graus. Então, o nosso sensor pode fazer medições aí em toda essa extensão do range. E se ele faz a medição, significa que existe aí diversos valores que ele vai poder errar dentro aí desse nosso desvio padrão. Bom, vamos lá, né? Porque esse desvio padrão, para a gente saber qual que é o valor que ele vai medir, é uma coisa relativamente difícil. Porque se eu tenho uma faixa de possíveis valores que esse nosso erro, que essa nossa medição vai ter, e ele pode pegar qualquer um desses valores, então a gente está falando sobre um erro aleatório. Ou seja, esse erro aleatório ele não vai ser determinístico, a gente não necessariamente vai conseguir prever ele. E se a gente não consegue prever, a gente também não consegue eliminar esse erro. Ou seja, o erro aleatório ele é o contrário do erro sistemático. Enquanto o erro sistemático a gente consegue ali de uma certa forma zerar ele ou fazer com que o erro fique o mais próximo de zero possível, o erro aleatório não vai ter tanta possibilidade. Então, o que a gente precisa fazer? Simplesmente conviver com ele. E aí percebam que esse erro aleatório, que algumas pessoas também chamam aí, dão o nome de estocástico, ele muitas vezes vai estar associado também ao equipamento que vocês estão utilizando. Ou seja, se de repente vocês fazem uma troca de sensor, o erro aleatório do primeiro sensor ele poderia ser a partir dentro aí de uma faixa de valores. E de repente a troca acaba gerando outra faixa de valores, que é possível, isso é normal de acontecer. Ou seja, a nossa medição ela sempre vai ter aí duas informações. Então, quando a gente fala lá, por exemplo, de sensor de resistores
que tem aí uma faixa de valores mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, ou uma pesquisa que vai ter aí uma faixa de mais ou menos 2 pontos percentuais, então esse mais ou menos vai estar associado aí a essa medição que pode e sempre vai apresentar qualquer tipo de erro. Então, a nossa medição do sensor, ela é dada pelo valor, o valor médio, geralmente, mais aí a possibilidade de erro que ele vai ter. Então, olha só, essa precisão, esse erro aleatório, está associado aí a esse nosso sigma, né? Essa nossa, o quão amplo aqui esse nosso sigma estará. Ou seja, se esse desvio padrão aqui for muito grande, significa então, como a gente havia visto anteriormente, que a faixa de valores que a gente vai ter para a medição não será muito boa. Ou seja, a precisão desse nosso sensor não vai ser muito boa. Além disso, a precisão ela vai estar dependendo aí também do nosso range, porque pensa o seguinte, podemos ter aí um desvio padrão tão grande, mas tão grande, que ele quase chega ao tamanho do range, que não seria algo muito útil para a gente num sensor. Mas, se a gente tem aí esse desvio padrão sendo tão grande quanto o range, então significa que a precisão pelo cálculo aí não seria nada boa. Ou seja, quanto menor for esse desvio padrão, quanto menor for esse desvio padrão, melhor será então esse nosso sensor. Bom, vamos com calma. A aula de hoje era mais expositiva para mostrar para vocês que existem aí outros parâmetros que a gente precisa também prestar atenção. Na próxima aula, vamos aí tentar analisar, tentar ver onde que esses erros vão estar aparecendo na nossa vida, aparecendo nessas nossas medições de sensores também. Beleza? Bom, vamos lá. Aguardo vocês na próxima aula.